Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Sabe quem diz isso? É o artigo 1 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Dia bom, tarde boa, noite boa. Eu sou Léo Dias e esse é o Escutas e Partilhas da Fundação do Teatro Municipal de São Paulo, somando potência e difundindo conhecimentos. Dia bom, tarde boa, noite boa. Bem-vindos a Escutas e Partilhas. Esse programa que começa cheio de novidades, cheio de aconchego, parcerias para poder chegar até você nesses atravessamentos da contemporaneidade. Falar sobre direitos humanos, consciência racial e tantos outros assuntos que nos perpassam. Hoje a gente abre esse programa com Soninha, Francine e Alci, que vão ser responsáveis para a gente conversar um pouco sobre o que é direitos humanos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, Soninha e Alci. A proposta desse programa é justamente a gente falar sobre nós e sobre esse trânsito quanto a gente, ser humano, atravessa a sociedade. São temas que a gente ouve em casa, ouve no jornal, ouve na internet, nas redes sociais, mas uma pergunta simples, uma resposta curta e que possa ser direta para aquele ali que está nos assistindo. O que é e o que são os direitos humanos? Jura que tem que ser curto? Me dá uns 300 caracteres? Não. Então vamos lá. Direitos humanos nascem de uma reunião, olha só, de um encontro entre líderes do mundo todo. Na sequência da Segunda Guerra Mundial, toda a guerra é medonha, essa foi tão pavorosa e envolvente, né, que foi chamada de Mundial. Então, como combinado internacional de garantias para todos os seres humanos. Então, os direitos humanos, eles são inatos. Você nasceu, você tem direitos humanos, eles não são condicionados. Existem alguns conjuntos de direitos que são condicionados. Então, você, para receber um determinado benefício, você precisa que os seus filhos estejam frequentando a escola. Ou você tem direito ao benefício se você tiver mais de 60 anos, ou se você pertence a uma família de baixa renda. Então, você tinha direito ao voto no Brasil se você tiver mais de 16 anos e se cadastrar como eleitor. Então, existem direitos que têm condições. Até na política social a gente chama de condicionalidade. Os direitos humanos não têm condição. Eles não dependem de nada. Não depende onde você nasceu, filho de quem. Não depende se você é branco ou negro, se você é cristão ou muçulmano, se você tem posses. Eles são fundamentais. Não dependem de nada. E são universais. Então, nesse sentido também, eles ultrapassam as fronteiras nacionais, as fronteiras políticas. Sabe aquela coisa que a gente hoje em dia entende muito bem, que é em relação à violência contra a mulher, por exemplo? Ninguém pode dizer, não, é dentro da minha casa, ninguém tem nada a ver com isso. Aqui é quem faz a regra sou eu, a mulher é minha, ninguém se... Hoje a gente tem bastante claro que não é assim que funciona. Então, transporta isso para o mundo inteiro. Não tem assim, não, aqui minha casa, se eu quiser dizer que ser gay é crime, sujeito à pena de morte, eu posso. Não. A comunidade internacional tem o compromisso de interceder por aquele ser humano onde quer que ele esteja no planeta. Então, direitos humanos são resultado de uma reunião e são um compromisso dinâmico. Não é só dizer, todo mundo tem direito, tá? Agora, daqui por diante, se vira. É um compromisso com o mundo inteiro. Alci, no artigo 6 da Constituição Federal, são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Esse parágrafo é único e tem uma importância enorme e reverbera ao ponto de criar alguns estigmas sobre este parágrafo. Por exemplo, o ditado popular, em uma briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, qual a importância e a relevância de se entender e estar à posse de todos esses parágrafos para poder, dentro do cotidiano, a gente colocar em prática? Esse parágrafo ele vai falar do que a gente chama de direitos sociais. E esses direitos eles são muito interessantes porque eles são direitos que precisam de uma atuação para que eles se efetivem. Para você ter acesso à educação, você precisa que alguém faça a escola e garanta que você possa frequentar essa escola. E isso vale para tudo. Para você ter acesso ao trabalho, você precisa que alguém dê condições que o mercado de trabalho funcione. E quando a gente vai falar de segurança, isso quer dizer que é também uma questão de direitos humanos
a gente está protegido contra a violência, mesmo a praticada por outras pessoas, seja uma violência doméstica praticada por um membro da família, seja uma violência urbana praticada por uma pessoa desconhecida nas ruas, no metrô. E aí, então, acho que tem duas coisas que saem desse parágrafo. Uma é ter essa noção de que a garantia de direitos ocorre em quase todas as áreas de atuação. Você tem direitos humanos básicos em quase todos os temas. A outra é que a gente também é responsável por respeitar direitos humanos. E quando a gente não respeita, é a hora que surgem possibilidades da gente ser punido por não respeitar. Acho que sinteticamente, em 280 graus. E o que o Alcir falou que é muito importante é essa ideia de que dependem de uma ação. Então, a gente conhecer, né, se apropriar, como a gente diz, do que são esses direitos, significa olhar e ver onde é que eles estão faltando. Quem que está mais desprotegido? Quem que está com mais dificuldade, né, de ter acesso à moradia? E por que essa dificuldade? Porque os lugares bons da cidade custam mais caro. Para você conseguir morar e pagar pouco, que caiba no seu salário, você vai ter que morar muito longe. Então a gente tem que olhar para isso assim, opa, não pode ser assim. Não pode ser que só quem tem dinheiro consegue ter um mínimo de autonomia de escolher onde vai morar, em que tipo de imóvel, em que rua, em que bairro. Então, obriga a gente a olhar para isso. Olhar como sociedade, olhar como órgão público, né, como os governos todos, e inclusive os outros atores, né, o próprio setor privado. Às vezes parece que, assim, não, a gente aqui defende os direitos humanos e vocês são os nossos inimigos. Os direitos sociais são um problema de governo, eu não tenho nada a ver com isso. Não, todo mundo tem tudo a ver com isso. A gente está falando de moradia, né? A cidade hoje é um planeta. Então a gente fala dos direitos internacionais, né, que ultrapassam fronteiras. Uma cidade às vezes tem fronteiras, a gente cria fronteiras, né? Então te obriga a prestar atenção, ver o que está faltando e qual é a parte de cada um nisso que está faltando. Quando você fala, Soninha, das ações e da parte de cada um que está faltando, eu volto no tempo para poder entender que todas essas temáticas têm uma profundidade e uma ação executável dentro das capitais e dos centros urbanos. Mas olhando para um Brasil de profundidade enorme, como trabalhar essas ações no campo educacional, visto que as políticas públicas às vezes não chegam até aquela cidade de 15, 20, 30 mil habitantes. Como eu trabalhar a questão dessa consciência humana nesses corpos novos de uma geração antenada, ligada e que já pode fazer uma diferença dentro daquele bairro, daquela comunidade. Olha só, a gente tem um conceito na política socioassistencial, e não só nela, mas um conceito muito caro que chama busca ativa. Você não pode simplesmente ficar esperando que as pessoas venham e reivindiquem os seus direitos, batam a porta, sabe aquela coisa assim, não procure o político que te representa, por onde eu começo? Então, a gente tem que, sim, oferecer mais e mais portas por onde as pessoas possam entrar para trazer as suas reclamações, as suas demandas, os seus desejos, as suas denúncias, mas isso é super importante. Abra portas digitais, abra portas de espaços de debate, mas é ir, clichê até, né? Mas é ir aonde o povo está, sabe por quê? As pessoas, às vezes, nem sabem que elas têm direitos. As pessoas, a gente que atua na área, né, de violação de direitos humanos, em várias situações a gente tem que levar a informação para a vítima, falar assim, não, cara, isso não é normal, não. Não é certo, não, seu marido não pode fazer isso. Cuidar do seu dinheiro, falar que você não tem competência. Não, uma pessoa idosa, não é assim, ai, coitada, ela não tem direito de decidir, daqui que eu decido tudo por ela. Então, a gente tem que fazer chegar nas pessoas essa informação, essa consciência sobre todos os direitos que elas detêm, porque se elas nem sabem, como é que elas vão sair de uma situação? Esses últimos dias a gente discutiu bastante a questão do trabalho doméstico análogo à escravidão. Quando você tem um resgate, e são o quê? Mulheres idosas, negras, esse é o perfil, né? Ela tá lá naquela casa de família, quase da família, desde pequena. A família fala assim, mas olha, a gente ajudou, se não fosse pela gente, não sei nem onde essa menina estava morando hoje. E a pessoa assimila essa ideia. Ela não quer ser resgatada. Não, aquela é minha casa, aquela é minha família, imagina, eles sempre me deram um teto.
Então, é isso, essa ideia de busca ativa, né, um conceito construído aí nas últimas décadas que é muito interessante. A gente tem que ir, a gente, quem? A gente, todo mundo, a gente, a imprensa, a gente, os estudantes universitários, os representantes políticos, os trabalhadores da área pública, para que, de novo, né, olhar, prestar atenção e ver qual é a ação que precisa ser feita para que não fique um pedaço descoberto. Vocês conseguem perceber que depois de 2023, eu acho que a Silvia vai conseguir responder com um pouco mais de profundidade relacionado às denúncias. Depois do período pandêmico, a quantidade de reclamações, a quantidade de pedidos de socorro de fato mesmo, aumentaram. Então, falar sobre saúde mental também aumentou, não só pelo acesso às redes, falar sobre educação racial, a gente também aumentou. Então, todas essas temáticas da contemporaneidade, que tem uma geração Z que está super antenada, super ligada, e nos convida também para nos provocarmos para poder entender que esse diálogo ele pode ser horizontal, porém coletivo. Então, dessas denúncias, dessas reclamações que vocês provavelmente vêm recebendo pós-pandemia, quais são as ações mais efetivas que é colocada em prática dentro da cidade de São Paulo? Na cidade, a gente tem diversas redes atuando. Então, a gente tem atuação de segurança urbana, a gente tem atuação de direitos humanos, assistência social, educação, saúde. Na resposta a denúncias de violações de direitos humanos, assim, principalmente quando a gente está falando de criança e adolescente, pessoa idosa, mulheres, as principais redes são direitos humanos, assistência social, saúde, e quando é de criança, a gente coloca educação também. O que a gente faz? Normalmente a gente tem canais para receber isso, então dá para ligar no SP156, dá para fazer pelo site, dá para mandar um e-mail para a gente para fazer essa denúncia. E aí a gente recebe essa denúncia. Se é a própria vítima que está denunciando, a gente vai procurar trazer ela para um atendimento com uma equipe multidisciplinar, com advogado, psicólogo, assistente social, para fazer uma escuta, dar encaminhamento, fazer medidas de proteção. Se é uma denúncia de um terceiro, a gente vai acionar a rede de garantias, que vai fazer o quê? Vai fazer essa busca ativa, vai visitar esse domicílio, vai ver se essa denúncia se confirma, se tem indícios, e vai trabalhar ali os direitos do caso. Aí cada caso vai ter uma série de encaminhamentos. Às vezes, se é uma criança, você tem que acionar o conselho tutelar. Às vezes, você precisa aportar um atendimento de saúde, às vezes você precisa trabalhar a garantia dos direitos ali de todo mundo envolvido, de acesso a benefícios, de cadastro em habitacional, de acesso ao trabalho, e aí vai ser trabalhado pelas redes. E as denúncias, elas são algum pedido de ajuda, né? Normalmente a pessoa que nos procura com uma denúncia de violação, ela não está interessada só numa penalização do agressor, ela precisa ser acolhida, amparada, assistida, para sair daquela situação. E à medida que algumas denúncias vão aumentando, inclusive pela consciência das pessoas, isso é racismo, isso é LGBTfobia, então quando não a vítima, né, mas outras pessoas trazem esses problemas para a gente vai vendo o que mais a gente precisa fazer por essas pessoas. Então a gente sabe que precisa ter casas de passagem para mulheres vítimas de violência que precisam de algum tempo para se reorganizar, elas até conseguem um amparo de família, de amigos, mas não de imediato. Casas de passagem para pessoas LGBT, para imigrantes e refugiados. Aí você se dá conta que a casa de passagem não é suficiente. Até porque ela acaba também, isso acontece muito com mulheres vítimas de violência, por exemplo. A atenção à vítima limita a liberdade dela. A mulher que é vítima de agressão, e é ela quem precisa se esconder. É ela que vai para uma casa sigilosa. É ela que precisa se afastar e perder toda a rotina, amigos, o cuidado com as crianças, enfim. Então a gente começa a desenvolver outras formas. Então vamos criar o auxílio aluguel emergencial para a mulher vítima de violência. Isso permite uma maior capacidade de escolha, que isso é muito sério. Quando você é vítima de violação de direitos, você não consegue escolher mais quase nada. Então, a gente vai vendo as lacunas e vai aperfeiçoando os nossos sistemas. Então, receber denúncias é super importante para, de fato, tomar providências que não são só para você. Não, você sofreu uma denúncia, venha e me procure. Sim, isso é super importante para você, mas faz a gente pensar em quantas outras pessoas estão nessa mesma situação. E acho que um comentário interessante também é que crescimento de denúncias não quer dizer que necessariamente a violência está aumentando. A gente trabalha num cenário no Brasil hoje que o que a gente entende é
Como a Soninha falou, que às vezes as pessoas não percebem a violência, porque exatamente está tendo mais discussão de racismo, mais discussão de relacionamentos saudáveis, mais discussão desses temas, mais pessoas estão percebendo que estão numa situação de violência e estão procurando ajuda. E é um processo muitas vezes difícil, porque é muito difícil se pensar como vítima numa situação. E aí as pessoas, é um processo de aceitação, que tem que ter apoio e tem que continuar acontecendo. E acho que pode ajudar uma vítima de violação, ela tomar essa coragem, esse ânimo para pedir ajuda, pensando que é também um gesto solidário. Porque às vezes tem o fenômeno do desalento, né? A pessoa se conformou àquilo. Ela não reage mais, porque ela não acredita que vai funcionar, que vai dar certo. Então, talvez isso seja algo que aqueça o coração, sabe, da vítima de violação de direito. Não, olha, procura ajuda, porque o fato de você procurar vai ser importante para ajudar muitas outras pessoas que não fizeram esse movimento, que estão mais distantes, que estão invisíveis, porque às vezes a gente se motiva mais quando é pelo outro. Não é por você, é por você e as suas filhas e os seus filhos, é por você e pela sua mãe e o seu pai. Então, o movimento de denúncia não é só eu quero justiça, queremos, mas é mais do que isso, é o tal do compromisso, a tal da ação coletiva de toda a sociedade em defesa do direito de cada pessoa. Esse vídeo é o vídeo de abertura e como é um vídeo de abertura, a gente tem algumas outras temáticas que vamos falar ao decorrer desse primeiro programa Escutas e Partilhas temporada 1. As temáticas são racismo, feminismo, comunicação não violenta, mediação de conflito, diversidade, identidade de gêneros, povos indígenas, povos imigrantes, saúde mental, ECA. Eu contextualizei todas as temáticas porque, de uma certa maneira, todas elas são direitos humanos. A pergunta é, hoje, dia 21 de junho de 2023, estamos numa manhã aqui em São Paulo, ensolarada e acaba de começar o inverno. Direitos humanos dentro de uma população de rua, onde a gente sabe que nesse exato momento a gente está vendo nos jornais a possibilidade de aumento de temperaturas incríveis e alguém pode morrer de frio. E é surreal a gente poder entender que no Brasil, num país super tropical, tem essas questões climáticas, alguém na cidade de São Paulo morrer de frio. E talvez para piorar isso que você está dizendo, as pessoas em situação de rua têm uma taxa de mortalidade altíssima. As pessoas podem morrer de frio e, felizmente, tem uma mobilização social, governamental, igrejas abrem as portas, voluntários saem às ruas, serviços extras são contratados, né, para oferecer mais possibilidades de acolhimento para essas pessoas. E aí eu já vi uma ativista da população em situação de rua dizer assim, não esqueçam as altas temperaturas, tá? Que as pessoas têm sede, as pessoas passam mal. Então, de uma certa forma, o inverno também ajuda. A gente sente tão na pele o frio, né? Fica reclamando o dia inteiro. Ai, nossa! Então, isso um pouco desperta a empatia, né? Fica mais fácil você se colocar no lugar do outro. Isso precisa muito superar uma etapa de julgamento. Ainda tem gente que acha que a pessoa está na rua porque quer. Porque ela... sabe como é que é esse pessoal, né? Eles não querem muita regra, muita disciplina. Aí a gente tem que olhar para as nossas ofertas, né, como poder público, e falar, mas então, pera, tá certa essa nossa disciplina, essa regra, que você trata adulto como criança, que você fala 10 da noite, apaga a luz, vai para a cama, 8 da manhã todo mundo de pé. Então, a gente tem não só que tomar providências imediatas e toma, e sai, distribui cobertor e coloca mais vans circulando e entrega sopa quente, chocolate quente, dá vacina contra a gripe. A gente faz tudo isso e é super importante. Mas olhar por que essa pessoa continua na rua? Ela continua na rua porque ela faz uso problemático de drogas e a gente não consegue dar uma resposta que sirva para cada pessoa diferente uma da outra, porque ela tem depressão, porque ela tem um quadro de esquizofrenia, porque ela sofreu uma ruptura tão doída num fim de casamento que ela não consegue, não tem coragem de olhar para a cara dos filhos. Então são tantas dores na rua que até
o frio é uma dor tão visível que talvez ajude a diminuir essa distância da gente para todas elas. É olhar que, tipo, a população de rua tem várias causas, assim, e acho que tem uma outra história muito comum. A pessoa, às vezes, ela nem está sofrendo tanto, ela sofre porque está na rua, ela trabalha, ela está organizada, mas ela não tem condições de, tipo, pagar uma casa porque o trabalho dela não é registrado, não paga o suficiente. Então aí a gente volta um pouco, talvez, lá para a abertura, na questão dos direitos sociais mesmo, né? Tipo, a situação de rua, ela é produto de uma organização da sociedade que permite que ela ocorra. E que a gente não tenha mesmo condições de ofertas suficientes para a dor das pessoas. Você vê até como possivelmente o machismo, o patriarcado, impacta no número de pessoas em situação de rua. Você tem muito mais homens em situação de rua do que mulheres. A proporção é no mundo inteiro, assim, 80-20, mais ou menos isso. E aí, quando você conversa com as pessoas, elas gostam de falar de si. Claro, vai ter um que é mais refratário, mas enfim, tem alguma coisa de vergonha incluída nessa história, sabe? Ah, se separou da mulher e ficou desempregado e não tinha mais coragem de olhar na cara da mulher e dos filhos, aí passa a fazer uso problemático de álcool. Então tem uma coisa assim de deixar de ser o provedor que o homem não consegue, muitos homens não conseguem lidar com isso. Não tem o emprego, não leva o dinheiro para casa e se entrega, né, e acaba sofrendo com o alcoolismo. Impressionante o número de rupturas familiares que partem de uma certa vergonha, incapacidade, uma sensação de incompetência. Acho que a gente precisa olhar mais para isso. Você já falou aqui em saúde mental. Cara, a saúde mental é tão decisivo e a gente precisa ofertar o cobertor, a sopa quente, o chocolate, o transporte, o beliche, mas é muito mais do que isso. E isso não é abstrato. É concreto. Por exemplo, a noção de políticas sociais para pessoas em situação de rua vem evoluindo muito no sentido de que ter um lugar é a primeira coisa. Um lugar para morar, um lugar, como eles dizem, né? Eu tenho a chave da porta, que você pode entrar e sair a qualquer hora, você pode fazer um lanche à meia-noite, você pode sair andando de madrugada e voltar se quiser. Nada disso a institucionalização permite. A política para pessoas em situação de rua ela é de instituições. Albergue, né, centro de acolhida, núcleo de convivência, e aí era assim, você tem que ir melhorando, sabe? Quando você já estiver bem bom mesmo, aí a gente começa a pensar em você na política de habitação. E hoje se tem a clareza de que não. A primeira coisa para a pessoa se organizar, ela tem um lugar. Não adianta, te dou um emprego. E aí você toma banho onde? Você faz a barba, acorda e vai no banheiro, em que lugar? Você guarda o seu uniforme, você lava e passa a sua roupa de trabalhar onde? Então, a pessoa em situação de rua, primeira coisa, não. Situação de rua não mais. Agora você vai estar aqui numa casinha, que pode ser um quarto numa pensão, mas é o seu espaço, você faz o seu horário, e é o que a gente chama, né, a política de moradia primeiro, de housing first. Então você vê, a sociedade como um todo vai amadurecendo, né, essa dinâmica mesmo da compreensão do que é de todos, sem respeitar a singularidade, a característica de cada um, de cada dois, de cada 4 pessoas. Nas redes sociais hoje, se eu posto uma citação e compartilho algo que é vinculado a um texto de direitos humanos, vai vir os haters lá e criar todo um outro vínculo de energia para que aquilo não reverbere, não seja compartilhado. No dia a dia, quando eu cometo uma ação de compaixão, de entrega, de doação, de acolhida, ou solidariedade, ou eu penso o contrário a uma grande massa dentro de um determinado contexto, vem a expressão de mimimi, cadê a galera dos direitos humanos? E aí, eu queria entender essas situações que em algumas situações são constrangedoras, outras não, outras a gente consegue lidar, mas como lidar com essa desconstrução enorme desse comentário? Cadê a galera dos direitos humanos? Não está aqui para nos ajudar. É muito comum a gente ouvir isso em bares, eventos, quando acontece uma determinada situação. E aí eu entendo que tem 3 públicos. O público que é a população de rua, o público que é o dependente químico, que faz o uso da sua droga ali, que
está em outro universo, e tem esse público que vem para poder criar esses constrangimentos na sociedade dos furtos, roubos, assaltos. E aí, direitos humanos não está presente dentro desse contexto na ação contínua. Somente em uma situação isoladas ali. Como acabar com essa história de que cadê a galerinha dos direitos humanos? Com muita paciência e determinação, né? A gente não pode jogar a toalha. E a gente tem que ser muito atento e cuidadoso e equânime. Porque vamos dizer assim, quem é contra os direitos humanos divide o mundo, os do bem e os do mal. Os trabalhadores e os vagabundos, as famílias dignas do nome e esse pessoal aí que isso aí para mim não é família. Quem é contra os direitos humanos tem essa merece, não merece, né? A gente que né, que compreende e é a favor dos direitos humanos, da garantia de direitos humanos, a gente não pode fazer a mesma coisa que eles. Então, às vezes eu vejo o pessoal do nosso campo, né, de defesa de direitos humanos, falando, bem feito, quem mandou? Aí a gente acaba ouvindo a mesma coisa, né? Você cria um movimento reflexo. Então, exemplo concreto, né? Um tempo atrás, numa manifestação, um policial caiu no chão e foi espancado, chutado. Pô, isso não é certo. Então, não significa que eu vou ignorar todos os atos de violência policial, todas as injustiças, todas as arbitrariedades, todas as barbaridades. Mas o que é condenável é condenável. Então, uma pessoa caída no chão, sendo agredida por 15 outras pessoas. Então, se for um bandido, né, o pessoal que é contra direitos humanos, assim, coitadinho, tá com dó. Se é um policial, a gente não pode dizer, não, ele merece, alguma coisa errada ele fez. Se não foi ele, os colegas dele de farda fizeram. Ser espancado em nenhuma condição é um julgamento justo. Ser executado, nenhuma condição. Então, eu acho que assim a gente vai conseguindo, espero que sim, né? Conquistar as pessoas que acham que direitos humanos é só para uns, é só para os manos. Não. É para todo mundo. Todo mundo tem direito ao julgamento justo. Posso compreender o ódio das pessoas, o descontrole, a ação passional delas ali, ok? Mas não pode mandar esse recado repetidamente, continuamente, senão eles vão continuar achando que a gente é inimigo das forças do bem, das forças de segurança. E as forças de segurança vão achar que a gente é inimigo delas também, e aí dá ruim. Então, não. As forças de segurança têm que trabalhar pela defesa dos direitos humanos. É um exercício diário, como você falou, a paciência ela tem que ser constante, mas eu vou trazer uns dados para a gente refletir. Até o dia 19/6/2023, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos recebeu 221.817 denúncias, sendo que São Paulo é o estado que mais apresentou violações, sendo cerca de 57 mil. De acordo com a Natália Garcia, os direitos mais violados do Brasil são direito aos reclusos, direito à juventude, direito à diferença, direito à moradia, direito à saúde, direito ao trabalho e direito ao salário mínimo. Esses dados são recentes e aí eu queria que a gente discorresse sobre eles porque se há ações, se há políticas públicas e os dados vêm aumentando, qual é a eficiência dessas ações? Limitada, mas até voltando a um ponto que a gente estava falando aqui antes, talvez os lugares onde haja denúncias não seja por haver mais casos, mas por haver mais atenção, mais vigilância, mais cobrança. Eu penso que uma pessoa trans, o número de violências contra pessoas trans em São Paulo, nas grandes metrópoles, né, nos lugares mais populosos, é evidentemente maior. Mas uma pessoa trans, sozinha, numa cidade pequena do interior, totalmente patriarcal, patrimonial, ela não sabe nem o que é Disque 100, entendeu? Então a gente não pode achar que onde tem mais denúncias, também que as coisas estão funcionando, ou estão funcionando mais, ou estão funcionando menos. Mas cuidado para não pensar que nos outros lugares está melhor, né? E em relação ao sistema, né, que pode impedir violações, a segurança pública, naturalmente, é parte disso.
A gente não quer que as pessoas sejam agredidas, assaltadas, sequestradas, né? De jeito nenhum. Tenham medo de sair na rua, mas as outras políticas, né? Direito a um salário mínimo. Imagina, o mínimo já não é nada, o mínimo já não paga o mínimo, não é? Então, falta tanto que a gente também não pode desanimar, sabe? Continuar pensando nos vários mecanismos que nós somos capazes de criar como sociedade, como governo, para impedir que haja a necessidade de alguém ligar lá para um Disque 100, porque só o fato da pessoa ligar lá para o Disque 100, provavelmente ela está muito desamparada onde ela está. Fora aquele que nem ligou, né? Pô, eu não tive a confiança de ir numa delegacia fazer um BO. Eu nem sei onde tem um centro de referência para, né, de cidadania LGBT. Então acende o farol para a gente, cara, tem muita denúncia aqui, o que está acontecendo, o que a gente não está fazendo? E ao mesmo tempo olhar aquela zona de sombra ali. Vai me dizer que ali não tem violação de direito? Tem, com certeza. E as pessoas não estão nem chegando ao ponto de denunciar. Eu queria voltar um pouco o que acontece quando a gente recebe uma denúncia. Porque é isso, ocorre uma situação de violação de direitos. Tem duas respostas. Tem o atendimento à vítima, e isso é uma coisa que a saúde tem que fazer, a assistência social, direitos humanos tem que fazer. E a gente tem o dever de investigar e punir aquela violação de direitos. E aí é uma coisa muito da segurança pública. E aí a gente vai esbarrar na questão mesmo de melhoria dos serviços públicos, de melhoria da política. Então, a gente ainda está num cenário em que a gente deixa a maior parte dos homicídios sem investigação no país. E a gente precisa trabalhar nisso. Tem gente que discute que, por exemplo, quando você investiga e pune o crime, você está desencorajando outros crimes. Tem gente que fala que talvez não seja bem assim. Mas a gente sabe, todo mundo concorda, que na área de prevenção do crime também tem muita atuação social. Porque, tudo bem, existe um crime organizado que usa a violência de maneira estratégica. E esse crime, ele é quase que uma empresa ilícita que a gente precisa enfrentar de uma maneira muito complexa. Mas existe um crime de desespero, existe um crime de pessoas que estão tentando sobreviver num mundo e que aí ela passa a ver os outros como seus inimigos sobre quem ela pode ser violenta. Uhum. E se a gente não fizer essa garantia coletivamente, né, em que todo mundo, de alguma maneira, se ocupa dos outros, né? O Alcir falou, direito à educação, uma coisa que a gente pensa mais para as crianças e adolescentes, né? Mas um profissional da educação, que não é só o professor, né, toda a equipe da escola, se ele presta atenção, ele pode identificar uma série de outras violações que estão acontecendo, que a criança não foi nem capaz de verbalizar. Então, se a gente não se ocupar disso tudo coletivamente, o que acaba acontecendo? O contrário de coletivo, o individual. O individual, cada um por si. Aí vira uma guerra mesmo. Então, se você não tiver instituições e se você não fomentar o respeito, a confiança, a necessidade de exigir das instituições que elas atuem, então você vai resolver por sua conta. Aí mata um, que mata o outro, que mata o irmão de um, que vai... não podemos. Não, assim, para o bem de todos têm de se ocupar disso. Porque senão sai a justiça pelas próprias mãos, que não é justiça. Não é justiça, é um desastre. Sim. Eu tenho uma máxima que eu digo que tudo que é bom dura o essencial. Estamos chegando ao final, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta que eu deveria ter feito no início, mas acabei não fazendo. Alci, quem é você nesse planeta Terra e por onde que você perpassa atualmente? Eu trabalho na Ouvidoria de Direitos Humanos, que é o setor público que recebe denúncias de violações de direitos humanos na cidade. Então, de todos os temas, racismo, LGBTfobia, criança e adolescente, pessoa idosa, a gente encaminha e monitora essas denúncias. Então, a gente tem os fluxos para quais serviços públicos a gente vai trabalhar de acordo com o caso, e aí a gente vai pedindo as respostas para ver o que aconteceu, né? Nosso grande foco é a garantia da atenção da pessoa violada. Então, a gente não está tão interessado em, se eu tenho provas para perseguir e conseguir a prisão de alguém. Não, a gente quer agir na proteção dessa pessoa. A gente trabalha nessa linha de defesa. Então, vinculando ela com serviços de defesa, fazendo o afastamento da pessoa violadora quando necessário. E a gente trabalha, então, mobilizando essa rede.
A gente também tem atendimento presencial, telefone, e-mail e carta. Os presenciais nos Descomplicas a gente tem um núcleo de direitos humanos. Eles fazem esse atendimento também não precisa de triagem, precisa às vezes só agendar quando tem muita gente, mas que é mesmo para orientar. Então, se a pessoa acha que teve um direito violado, não precisa ter certeza, não precisa ter prova, a equipe faz o acolhimento e faz a orientação e faz encaminhamento para os serviços que se apliquem ali, naquele caso. Nesse universo que é constante pesquisado, se há ou não humanos além de nós, quem é Soninha nesse meu Deus de vida? Olha, eu tenho formação e experiência como professora, tenho um orgulho gigantesco disso, fiz magistério no 2º grau, tenho formação e experiência em comunicação, eu estudei cinema, mas trabalhei muito tempo em televisão, jornalismo, e tenho experiência na política, fui parlamentar 2 mandatos e sempre fui ativista, onde quer que eu estivesse, fazendo teatro amador, ativista, faculdade de cinema, ativista, jornalista esportiva, ativista. E hoje nesse mundão aí, cheio de humanos e muitos outros seres vivos, pelos quais a gente também precisa ter bastante respeito, eu estou sendo ativista no exercício da função do cargo de secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo e tentando trazer isso tudo que eu acho super importante como professora política, jornalista, e comunicação é crucial para garantir os direitos de todas as pessoas, o direito de se informarem, de conhecerem, de refletirem, de formularem, de quererem, de desejarem ser quem são, estarem onde estão, felizes de ser quem estão, com a oportunidade de ser o melhor possível de si mesmo. Uma palavra para definir só esse momento aqui, porque é novo, nos conhecemos, o espaço também é novo, acredito para vocês, e acho que define toda uma ansiedade, mas um registro desse momento. Apenas uma palavra. Esperança. Aquecida. Pois é, galera. Esse é Escutas e Partilhas, que vai estar agora com alguns conteúdos onde a gente vai poder debater, conversar, abrir espaço. A Fundação Teatro Municipal da cidade de São Paulo convida você a Escutas e Partilhas. Axé. Yaya, é como os bolivianos dizem.